Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Vai chegando aí aos pouquinhos, esperar o Igson pedir para entrar, a gente já começa a falar sobre a associação de fiéis. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando, provavelmente vai entrar pelo perfil da Paráclitos, né? Guardar mais um pouquinho que ele entra aí. Ver se eu mando aqui para ele um convite, fica mais fácil. Acho que daqui a pouco ele tá entrando aí. Já mandei o convite. Vamos ver se ele aparece. Vou falar hoje um pouquinho sobre associação de fiéis. Com o Igson, que é presidente do Instituto Porta Fidei, lá em Manaus. O som aí tá bom? Tá funcionando direitinho? Quem tiver online aí, fala aí pra mim, por favor. Só imagem ok, então. Aqui, acabou de pedir aqui para entrar. Opa, apareceu. Tá ouvindo, Igor? Boa noite, Emmanuel, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tá bom aí o som? Tranquilo aí? Tranquilo, Tá beleza. Aqui tá. tá Aqui tá legal. jóia. Me ouvir. Então tá bom. E aí, como é que tá Manaus? Um calor além do comum, Ah, pra então derreter estamos andando na igual. rua. Aqui deu uma esfriadinha nos últimos 2 dias, mas antes tava Ô, terrível. maravilha. A gente não sabe há anos o que é isso, viu? Ah, então... Mas e aí, Igson? Como é que estão as coisas aí com o Instituto, com o perfil também da Paráclitos, né? Para quem não sabe, é um instituto que mantém também o perfil da Paráclitos, né? No Facebook, no Instagram. Como é que tá tudo aí? Vai bem, graças a Deus. Aqui a associação tá fazendo os trabalhos mais pelas redes sociais, né? Dado que tá tudo ainda, pode-se dizer que fechado. O bispo ainda não permitiu a atuação das pastorais, movimentos, associações, ou seja, não permitiu até o momento qualquer tipo de aglomeração da parte de encontros vindo das pastorais, movimentos, associações, por aí vai. E só as missas, né, que são permitidas aqui, todavia, com todos aqueles parâmetros, né, de prevenção que tem sido pedido aí das autoridades competentes para a gente poder participar das santas missas aqui, né? Se resume em 30 pessoas por celebração. Você tem que dar seu nome muitas vezes para participar, agendar tudo isso. Pode-se dizer que é uma burocracia agora participar para a Santa Missa. Aqui também tá nessa coisa de 30% aqui.
Está, tá travando um pouquinho o meu ou o seu? Aqui tá legal. Tá joia. Então, aqui também, aqui em Goiânia também está essa situação aí de 30% e tudo mais. E vai caminhando, né? Vamos torcer para isso daí acabar logo, porque eu vejo que isso daí está causando um mal gigantesco, sabe? A quantidade de pessoas que eu percebo que está mais deixando, sabe? Achando que é muito normal, muito comum, que é, que é fácil participar de missa e tudo mais, e que segue o mesmo preceito, assistindo missa em Instagram, em Facebook, está sendo uma quantidade grande demais, e isso está sendo preocupante, sabe? Eu vejo que Realmente. está sendo mais, tá complicando mais do que ajudando. E estão achando que se cumpre de certa maneira o preceito, né? Participando online. Pois é, isso é difícil. Mas e a associação aí, como é que é? Como é que tá? Aqui nós realizamos aqui o. Nós vamos, possivelmente agora em novembro, nós vamos realizar aí um congresso online. Fique sabendo que você é um dos convidados, já desde já. Ah, beleza. É, justamente por isso, nessa situação que nós nos encontramos. Hora ou outra nós fazemos assim uma ação social, esporadicamente, para tentar ajudar aí aquelas pessoas também que estão passando por certas dificuldades e que não tem muitas vezes nenhum o mínimo necessário para comer, se alimentar, né? E aí nós Uhum. estamos fazendo agora uma campanha também para colocar em prática determinadas é, práticas espirituais, a lei da igreja, da comida a quem tem fome, né? Assistir os nus, visitar os doentes, e aí também a gente está fazendo uma parte espiritual, a oração pelas almas necessitadas, pelo purgatório e tudo mais. Aí a gente vai fazer vai casar esse mês, agora que entra para fazer esse trabalho junto com os membros, né, da associação. Muitos dos eventos pararam. A gente tem uma oficina também, que o nome dela é Oficina São João da Cruz, é onde nós trabalhamos os textos dos santos, né, de uma maneira literária Uhum. mesmo, assim dizer. Estudamos, desenvolvemos alguns textos com base nos estudos deles, e está parado também, em razão do ocorrido dessa pandemia. Pois é. A ideia nossa aqui hoje é falar um pouquinho sobre associações, né? Você tem aí, tá na frente de uma associação, eu acabo estando na frente de outra aqui também, com intuitos bem diferentes, mas ambas associações de fiéis, né? E eu vejo assim que tem muita dificuldade, o pessoal tem muita dúvida com relação à associação de fiéis. Tem associação para todo lado, de tudo quanto é coisa, associações civis por aí, né? Mas as associações de fiéis eu vejo que a coisa está. Durante muito tempo ficou tudo muito parado, sabe? As pessoas deixaram as associações de lado um pouco e isso quase morreu. Só que não morreu Inclusive, porque não tem condições de morrer, né? É uma coisa milenária, isso daí não ia acontecer. Mas aquela cultura que antigamente existia das associações de fiéis, existia antigamente lá atrás, antigamente que eu falo antes do concílio, né? Existia a ação católica, que eram associações, né? E tantas outras associações, elas foram perdendo força e as pessoas começaram a deixar mais por conta de trabalho pastoral, pastoral que eu digo em pastorais, né, nas isso em paróquias, pastorais. e achando que era a mesma coisa. E não é, né? É muito diferente. Aí a ideia é falar um pouquinho disso daí, porque a gente tem uma experiência em associação e a coisa é muito diferente. E deve ser Muito muito mesmo. diferente de um trabalho pastoral numa paróquia, né? Claro. E tu falou uma coisa aí bem interessante, mano. Essa questão de uma coisa milenar, ou seja, não é de agora. Para muitos, para muitas pessoas, isso é algo que, como se tivesse surgido do nada, tivesse sido algo recente, né? Apesar de que a gente não tem ainda muita bibliografia relacionada, né, às associações, não que eu tenha encontrado que fale a respeito. Os meus estudos foram base mais assim na parte do direito mesmo civil, na parte do direito canônico. E aqui
momento ou outro eu encontro algo relacionado assim, mas bem superficial em relação às associações de leigos católicos, né? E hoje, tu falou muito, né? A gente se via muito. Hoje algumas pessoas ingressaram nas pastorais e tal, e também por conta do advento aí das novas comunidades, e também, que de fato também há uma associação, uma associação de fiéis, mas só que lá tem cada uma tem, de certa maneira, também suas peculiaridades, né? Uhum. As novas associações é outro fenômeno, né? É uma coisa mais isso sim é uma coisa muito nova, apesar de ser associação, mas é um negócio muito novo, né? Essas novas comunidades, para quem não está compreendendo muito bem o que são novas comunidades, são as comunidades de vida, né? As comunidades de vida, isso sim é um fenômeno muito novo. E muito novo para a igreja, que a gente está falando é em torno de 40, 50 anos, né? Isso para a igreja é nada. A igreja que é Realmente, bimilenar é nada. Mas isso é muito novo, é um fenômeno muito novo. Agora, as associações mesmo, a gente tem o seguinte, lá no início, ainda na era das perseguições ali, né, antes do século II, no século I ainda, logo depois da fundação da igreja, já existiam associações. Normalmente elas eram para questões assim, funerárias, esse tipo de coisa, já que o Estado romano, né, não ia permitir perseguir os cristãos e não ia permitir nada com relação aos cristãos mesmo. Então eles se associavam para esse tipo de coisa, normalmente para questões funerárias, né? Que eles se associavam. Um túmulo naquela época, até pela descrição bíblica lá de Jesus mesmo, era muito caro, né? Jesus não teve condições, teve que ganhar um. Então as associações serviam para isso, no começo. E a partir disso a coisa foi crescendo, foi aumentando, foi melhorando, e a partir do momento que houve a parada, né, com o Edito de Milão, teve a, a liberdade religiosa, né, em 313, aí sim, aí a coisa explodiu, né, para todo lado. Então, com associações de todos os tipos, de todas as formas que puder imaginar, né, com fins espirituais, com fins de caridade, principalmente espirituais de caridade, com fins de formação, com todo tipo de fins. E aos poucos a igreja foi regulamentando isso e mexendo nisso. E assim nós ficamos 20 séculos, né? 19 séculos e meio, vamos dizer sim. assim, né? Até o Concílio Vaticano, trabalhando nesse sentido, assim, dessa forma. Então é E, muito inclusive, recente essa coisa da pastoral dentro da paróquia, que eu vejo que muitas vezes veio substituir, e não é uma substituição, não tem nada a ver, né? É um outro tipo de trabalho, mas muita gente vê como substituição e acabou substituindo mesmo, acabou ficando no lugar dessas associações que têm uma importância por si só, né? e graças a Deus tá ressurgindo isso, né? Inclusive, nós temos aí vários cânones, né, falando sobre as associações católicas, né? Eu acho que é na Apostólica Actuositatem, né? Eu acho que é o 18 e 19. Uhum. Eu acho que ela fala bem assim que a Ah, igreja ela admite a utilidade das associações para o melhor desempenho das de missões específicas, né? Ou seja, está dando fala até uma outra parte diz assim que as associações, quando fala de associações, ela se refere às aquelas organizações eclesiais de fiéis, com ou sem personalidade jurídica, né? Constituída para desenvolver juntos um aspecto da vida cristã. Isso que tu falou, alguns enaltecem aí, trabalham focada na parte mesmo espiritual, as outras caritativas. Aqui a nossa, ela trabalha em vários âmbitos, né, desse servir, dessa missão da igreja, né? E a gente não buscou inventar muito. Quando a gente pensou a respeito da associação, eu nunca me vi como o fundador de algo, sabe? E hoje a gente uhum. tem muito isso em voga, né? O fundador da comunidade tal, o fundador da comunidade tal. Isso vem muito das comunidades de vida, né? E tipo assim, eu nunca tive assim
eu nunca me achei tão iluminado assim. Então, como é que diz, as associações elas são fundadas em comunhões de vontades, né? Ou seja, é um conjunto de pessoas que visam um determinado fim em comum, acreditam que podem realizar aquela ação e vão lá e a realizam, né? E fundam nessa comunhão de vontades. A nossa ela tem um princípio basilar, que é fomentar a vida cristã mais perfeita. A gente busca trabalhar a espiritualidade um pouco mais aprofundada com os membros, promover o culto público através das santas missas, evangelização nas casas, promover a doutrina cristã, tanto é que a gente tem aqui uma escola de formação que durava 1 ano. Nós estamos dando uma mudada agora em relação a isso, para aqueles que desejam se tornar os membros de pertença da associação, e outras obras de apostolado, né? Dentre eles o trabalho de evangelização, exercício de obras de piedade e caridade. Então nós estamos em volta aí desses vários aspectos que nos é possibilitado, tanto pelo respaldo que a igreja nos confere, por conta do batismo que a nós foi conferido, e nós atuamos dessa maneira. Então, quando eu resolvi participar da associação, fundar a associação, foi justamente para isso. Eu meio que não me encaixei perfeitamente daquela realidade pastoral, entendeu? Eu achava um pouco, de certa maneira, mecânico, não me via aprofundando ainda numa vida propriamente dita de oração, caía meio que naquele ativismo, correto? Não digo aqui que isso ocorre com todas, mas ao menos das que eu participei, que me inteirei, não me identifiquei de certa maneira. Então surgiu a oportunidade, junto de demais amigos, de chegarmos num ponto de discernimento e percebemos que nós poderíamos de alguma coisa servir à igreja, sendo uma associação católica de fato, sendo católico de fato, mas dentro de uma associação católica. Uhum. É uma outra forma de apostolado, né? A situação você puxando esse assunto, eu também já falei algumas vezes, às vezes eu tenho uma certa dificuldade, eu não sei se eu tenho uma certa dificuldade em explicar isso ou se algumas pessoas têm uma certa dificuldade em entender isso. Às vezes acha que a gente tá criticando essa questão pastoral e tudo mais. Eu não critico as pastorais dentro das paróquias. A questão é que hoje são situações diferentes. Não é? Tem coisas que não dá para fazer ligado à pastoral dentro de uma paróquia, né? Então você tem associações que são muito tradicionais já e que perderam um pouco disso por estar ligados à paróquia, né? Você citou a Apostólica Actuositatem aí, tem também a Christi Fideli Light, né? Esses documentos, eles falam justamente disso, para não se perder essa grandiosidade da associação católica que existe. Então nós temos, por exemplo, sei lá, depende da região, né? Mas tem associações muito conhecidas, como por exemplo o Apostolado da Oração. Não sei se tem Apostolado da Oração aí, assim, bastante. Aqui em Goiânia tem demais, né? É uma associação, sempre foi uma associação. Os Sacramentinos, por exemplo, também, que é um negócio assim, é da Idade Média, né? São associações de fiéis. E essas associações, quando ligadas à paróquia, quando viram pastorais, o que acontece é que a pastoral, dentro de uma paróquia, ela está intimamente ligada ao seu pároco. E ela estando intimamente ligada ao seu pároco, quando muda de pároco e muda o foco, aí acabou, né? Tá conseguindo me ouvir aí? Tô. Tá? Muda de foco, muitas vezes, porque não é a ideia do pároco trabalhar com aquela pastoral, ou com essa pastoral, ou daquela forma, ou dessa forma, né? E aí as pastorais acabam ganhando mais força ou menos força por conta da mudança de uma pessoa, né? E o pároco realmente tem poder para isso, ele está lá para isso, ele está lá para organizar a paróquia. Agora, a associação não. A associação, além de tudo, dá um poder, dá um sentimento de pertença muito maior para quem é membro, para quem é associado, né? Porque a pastoral, o que o cara faz? Eu já participei de tudo quanto é pastoral que você imaginar, e participo ainda estou, né? Eu participo de paróquia, eu auxilio na minha paróquia, mas é diferente.
né? A associação, você tem um sentimento de pertença. Na associação você Isso tem você muito. está inserido naquilo. Na paróquia, muitas vezes, na pastoral, você pensa assim, ah, não, se eu não fizer, tem outro lá para fazer e tudo mais. Mas porque justamente na paróquia, você está fazendo trabalhos delegados. Muita gente também não tem noção disso não, né? Mas na paróquia você está fazendo trabalhos delegados. Você é um catequista porque o padre não tem condições de dar catequese porque tem tanta gente. Então, ele Muito legal. delega a função dele, né? Ele delega a função dele para o catequista fazer. O catequista ele não tem direito, o leigo, né? Ele não tem direito de ser catequista, ele não tem direito de ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ele não tem direito de ser, seja lá o que for. São funções delegadas, né? Da Função pastoral da família, né? conferida. Isso tudo, justo, isso tudo é função do pároco. Ele tem que fazer, mas como é que ele vai fazer isso tudo? Não tem a mínima. Tem paróquias gigantescas por aí, tem paróquias pequenas, que às vezes até dá, mas tem paróquias gigantes, não tem condições, ele precisa do Aqui, auxílio, né? Ele precisa de auxílio dos leigos. E aí ele delega essas funções, mas assim como ele delega, ele pode tirar, né? Assim como ele pode querer, pode vir um outro pároco e falar assim, não, eu não quero, por exemplo, essa pastoral da sobriedade aqui. E aí acabou. Aí acabou. Né? Não tem o que não adianta fazer abaixo-assinado e ir para o bispo. Não adianta, sabe? São coisas que fazem sempre, né? Mas não adianta. E a associação, não. Você tem esse sentimento de pertença. Você faz parte muito mais a fundo. Você não tem uma função delegada. É uma função sua. Você é membro, você quis ser associado. Né? Você tem um lugar ali dentro. Então, a associação tem essa importância, precisa ter essa importância. E a gente tem perdido isso. Tanto do lado de que, às vezes, não dá a importância que precisa para a associação, quanto para o lado dos associados de associações, que acham também, você deve passar por isso em alguns momentos, associados que acham que a associação é uma pastoral grandona, né? A associação é uma pastoral em nível arquidiocesano ou qualquer coisa assim. Tem muito. Né? E não é. Você pergunta o Não que é. faz. Como assim? Não é uma pastoral, não é um movimento, não, é uma associação. A gente perdeu um pouco dessa coisa da associação, desse motivo associativo. E a associação ela também ainda leva para um lado que eu acho muito importante, que é o leigo entender exatamente a função dele de leigo. Né? Hoje a gente tem outro problema que a gente tem, é que a gente tem um monte de leigo querendo ser padre, querendo ser clérigo, né? Um monte de leigo querendo mandar na paróquia, e um monte de padre querendo fazer a função do leigo. Não é assim? Então é uma laicização do clero e uma clericalização do leigo. Então você tem um monte de leigos que querem mandar na paróquia, e querem mandar mesmo, né? Desde as flores do altar até determinar o que é feito ou o que não. E isso daí tem de monte. Né? E você tem também padres que não querem fazer o trabalho deles ali de padres e querem acabar entrando lá na função do leigo, né? Não que o padre não possa, ele pode, porque a função do leigo acaba sendo do batismo comum, né? do sacerdócio comum, que vem com o batismo. Mas ele não ordenou para isso. Né? E por esse motivo, por exemplo, que o padre ele está proibido de se candidatar, isso é uma função do leigo. Isso mexer com política, com essas coisas todas, é uma função do leigo. Então essas associações, apesar de que podem haver e devem, seria muito bom que tivessem mais associações só de clérigos, né? Mais associações mistas, mais associações só de leigos, mas eu acho que a associação é muito boa e vale muito a pena para que o leigo entenda a posição dele no mundo, o lugar dele no mundo, porque a gente está meio perdido. Né? O leigo está meio perdido por falta de formação, por falta de formação e de informação, e isso complica um pouco. Né? Eu vejo que a associação ajuda muito isso. Você falou um aspecto muito importante também, mano, sobre essa questão, né, da clericalização, de certa forma, do leigo. Né?
Por exemplo, aqui aqui na associação que eu pertenço, chegou um momento que nós tivemos de decidir se nós teríamos ou não os nossos estatutos reconhecidos pela autoridade competente, que no caso é o nosso bispo, porque a partir de então nós poderíamos ter aquele reconhecimento como uma associação católica de fato, dita católica, né? Ou não. E aí agiria por si só, pode-se assim dizer, né? E alguns, devido a todos esses embates que andam tendo no cotidiano, optam, de certa forma, por não ter o estatuto reconhecido, porque acha que vai estar sobre o controle do bispo ou da igreja como um tal, e acham Mas aí é um erro, né? podem fazer o que eles bem querem, criticar, falar mal, e seja lá o que for. Só que é meio contraditório. Por quê? Por que eu optei, junto dos meninos, de nós termos sim o nosso estatuto reconhecido pela autoridade competente, que é o nosso bispo, na época Dom Sérgio Castriani, que agora se aposentou. Né? De quem é que a gente recebe o batismo? Ora, é da igreja. Né? É da igreja. Então, por mais que você ache que aquele seu núcleo social de leigos batizados não desejam ter um vínculo direto, mas tem, porque você recebeu o seu batismo na igreja, que é um corpo social. Né? É questão de unidade, né? Além mas você está unido a ela espiritualmente, mas também, quer queira ou quer não, existe esse corpo social visível. E o nosso Senhor instituiu, entendeu? Então, de maneira direta ou indireta, não tem para onde correr. Você vai ter que ter essa... Mas, Rickson, eu vejo assim, essa questão das vezes as pessoas não quererem tudo mais para terem essa ideia de liberdade. Existe um erro de conceito aí, tá? Primeiro que liberdade é essa que quer? Tem que perguntar que liberdade, como você estava falando, né? Que liberdade é essa que quer? A liberdade para não estar em comunhão, a liberdade para não estar em comunhão com a igreja você não tem. Né? Então você não é uma associação de fiéis leigos. Não tem, não então, existe. Então já perdeu a unidade, perdeu a comunhão, não é uma associação de fiéis leigos. Então a primeira coisa que precisa ter, independente de reconhecimento ou não reconhecimento, é que tenha essa unidade. O reconhecimento por parte da autoridade eclesiástica aí, de uma associação privada, que é o caso da sua, né? Esse reconhecimento ele existe é um reconhecimento com critérios mínimos. O código mesmo fala que são critérios mínimos ali para que seja reconhecido e tudo mais. Então, a interferência na associação, se ela tiver perdido a mão, vamos dizer assim, né? Se ela estiver caindo em coisas que não deve, o bispo vai interferir e pronto, acabou, porque é a função dele, é a obrigação dele fazer isso. Né? Ele precisa fazer isso. Só que é claro que se a associação for pública, e aí a gente precisa fazer a diferença entre pública e privada, Sim. porque existe isso dentro da igreja, se a associação for pública, é muito mais fácil de ele interferir. E a associação ser pública não significa, ela ser reconhecida como a sua foi, não torna ela pública. Né? Uhum. A associação pública é aquela associação que vem, que é erigida, né, que é montada, que é feita pela autoridade eclesiástica, no caso do bispo. Autoridade eclesiástica. Né? E isso é uma associação pública. E aí tem todos os outros critérios e tudo mais, e existem certas associações com certas finalidades que só podem ser públicas. Aí é outra história. Agora, as associações privadas, elas terem um reconhecimento da autoridade eclesiástica ou não terem um reconhecimento da autoridade eclesiástica, não interfere em o bispo, não muda o fato de que o bispo ele pode e deve interferir, entende? Porque é preciso que ele faça isso se tiver perdido a mão da coisa, se tiver caindo na falta de unidade, na falta de comunhão. É preciso acontecer isso, porque nós não somos
nós precisamos trabalhar em unidade. A igreja, ela é um corpo, e as associações fazem parte desse corpo. A partir do momento que a associação faz parte desse corpo, assim como nós fazemos parte desse corpo, quando a gente começa a perder a unidade, o que a gente faz? Quando a gente comete um pecado mortal, ou quando a gente, ou qualquer pecado, ou quando a gente comete algum delito, que seja algum delito, né? Existem as excomunhões, existe interdito, existe suspensão, existe tudo isso, justamente para poder fazer a pessoa voltar, né? Entender a gravidade do que ela fez e ela voltar. A confissão é a mesma coisa. Ela precisa entender, ela precisa primeiro, antes de ir lá confessar, ela precisa compreender que ela errou, fazer um exame de consciência, entender que ela errou e voltar, ir lá pedir perdão e voltar, pedir o perdão para a autoridade eclesiástica e voltar. A associação é a mesma coisa, né? Então não adianta essa história de eu vou ficar livre, eu posso falar o que eu quiser. Aí não, então seja uma associação só civil, pronto, acabou, e não queira ser uma associação de fiéis, senão bagunça, né? Sobretudo com o nome católico. Não, e tem a questão do nome católico, ainda tem uma outra questão, né? Porque você só pode ser uma associação de fiéis para você usar o nome católico, associação, não sei, a Unijuc aqui, né, de Goiânia, a União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Goiânia. A gente só pode usar o nome católico com a autorização da autoridade. Sem autorização da autoridade não pode. Então, se não for reconhecido, você não vai usar esse nome católico. Além de tudo, ainda tem essa parte ainda, né? Sim. Eu tenho um texto, até citar aqui, eu acho que é do João Paulo II, e ele fez um trabalho excelente, falou do papel dos leigos, de certa família também, ele falou muito das associações católicas, por mais que muitos não se atentem a isso. Ele dizia, foi em 1988 que ele falou isso, ele disse bem assim, as associações não podem descurar a comunhão eclesial. É sempre na perspectiva da comunhão e da missão da igreja, e não em contraste com a liberdade associativa, que se compreende a necessidade de claros e precisos critérios de discernimento e de reconhecimento das associações laicais, também chamadas critérios de eclesialidade. Né? Ou seja, ele deixou bem claro sobre essa questão. Ou seja, ela é constituída, mas é constituída também com um vínculo eclesial, não como algo à parte da igreja em si, mas é algo que está inserido na realidade da igreja, que evangeliza da sua maneira, que trabalha da sua maneira, todavia conforme aqueles princípios basilares que a igreja prescreve para todo bom cristão, para toda pastoral, para todo movimento e por aí vai, entendeu? Então, nós achamos de suma importância ter este reconhecimento da parte da autoridade eclesiástica, até porque aonde nós chegávamos, e até hoje, aonde a gente chega, por exemplo, a gente tem trabalhos excelentes, assim, tivemos trabalhos formativos em muitas paróquias, aplicando formações, retiros e por aí vai. Primeira coisa que se pergunta é quem vocês são, vocês têm o conhecimento do bispo, vocês são reconhecidos, então não adianta. Então, por mais que você queira também, se você vai ter um contato com esses outros órgãos, outros serviços que são também parte da igreja, você, por certa maneira, você vai ter que provar também que você vem justamente, segue os mesmos princípios que eles. Isso tudo aí, eu não sei se você conhece um pouquinho da história que aconteceu no Vaticano II com relação à discussão desse negócio de associação, né? Porque como eu estava falando antes do Vaticano II, as pessoas não têm muita noção disso, mas se você for conversar com o pessoal mais velho, eles vão saber. Antes do Vaticano II, não tinha essas pastorais dentro das paróquias, não existia isso. Isso, verdade. Existiam, e aí como que funcionava? Como que as coisas andavam? Como funcionava tudo? Com associações, né? Quem não conhece, por exemplo, os Vicentinos, é uma associação, né? E tantas outras aí. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, essas associações, elas foram abusando desse poder associativo, porque esse direito de associação, é um direito natural, né?
que é um direito natural? O direito natural é aquele direito que nasce com você, que ele é natural do ser humano, ele nasce com ele, não é concedido, ninguém concede um direito natural, ele nasce com você. O Estado ele não pode te conceder direitos naturais, ele só reconhece que aqueles direitos existem. O maior direito natural que existe é a vida, né? Então o Estado não pode, é por isso que a igreja luta contra o aborto e vai lutar a vida inteira, porque está negando um direito natural, né? E tantos outros direitos naturais existem. Então esses direitos, eles não têm que ser concedidos, sabe? O Estado não tem que virar e falar assim, não, você pode, tudo bem, eu deixo. Não, não é isso. O Estado ele tem que só reconhecer que aquele direito natural existe e fazer de tudo para que aquele direito natural seja exercido da melhor forma. E o direito, isso é o direito natural. E o direito de associação é um direito natural. A igreja sempre reconheceu o direito de associação como direito natural. Mas como as coisas não podem caminhar soltas assim, né? É claro que precisa ter algum tipo de regramento. E o direito também não são absolutos para tudo. Não é assim, eu tenho direito natural de associação, então eu posso fazer tudo com relação à associação e pronto, acabou. Não funciona assim. Né? Cada direito ele precisa ter o seu limite, ele não é absoluto. Então, quando foi chegando o Vaticano II... Aí também essa parte justamente adentra a pessoa do bispo também, né? Porque diz lá no, acho que no Canon 381, 383, que diz assim que o bispo de uma diocese que tem o direito e o dever de discernir a origem e fim de toda a realidade numa diocese. Ou seja, as associações estão inseridas também. Estão inseridas nisso, elas não estão fora disso. Então, quando chegou o Concílio Vaticano II, que foi trabalhar essa coisa da associação, foi uma complicação, porque tinha alguns padres conciliares, né, alguns bispos e tudo mais, eles queriam restringir demais esse direito, justamente pelos problemas que estava tendo com essa liberdade associativa. Né? Para chegar no Apostolic Actuositatem, precisou de vários esquemas, eu não sei quanto, mas pelo menos uns 5 precisou. Né? Foram várias tentativas de chegar a um texto final daquilo ali, porque alguns queriam liberar mais ainda e outros queriam segurar um pouco mais essa questão associativa e acabou ficando no meio termo ali. Então, hoje, por exemplo, você perde o código, a lei canônica já não fala mais, não legisla mais sobre confrarias, sobre irmandades, fraternidades. Então entrou tudo dentro do mesmo balaio, né? Virou tudo associação. Era isso e logo depois, virou tudo associação. Virou tudo associação de fiéis. Então não tem uma legislação específica para confrarias, para fraternidades, para irmandades, que são coisas muito específicas, né? São situações, questões muito específicas. Então, assim, a minha aqui, que é a União dos Juristas Católicos, ela tem uma série de objetivos que está muito, assim, os objetivos de toda associação de fiéis, claro que tem que ser o objetivo final da igreja, que é salvar almas, né? Sempre tem que ter esse objetivo final. Fugir desse objetivo, já tem que rever tudo o que está fazendo, porque está errado. Agora, os objetivos imediatos, né, como chegar a isso, aí, sabe, a minha associação não tem absolutamente nada a ver com alguma associação caritativa, por exemplo, né, com alguma associação que tem um fim especificamente espiritual. Não tem. Mas está tudo dentro da mesma legislação, cabe tudo ali dentro. E isso acaba confundindo demais. As pessoas já não têm mais muita noção de que uma fraternidade, uma irmandade, uma confraria, né, as confrarias têm estourado para todo lado aí, né? Agora há pouco eu vi que o Gustavo da Confraria Sede Sapiência estava aqui vendo, não sei se ele ainda está, mas aqui de Goiânia. Mas confrarias estouraram para todo lado aí. São associações, né, como tantas outras. E aí, como fazer? Como lidar com todas essas realidades que são totalmente diferentes? A gente precisa ter um meio termo. Quem que vai determinar, quem que vai ser o peso na balança disso daí? Claro que é o bispo.
né? É claro que é ele, porque é ele que faz o pastoreio ali naquele território, ou daquele povo, né? Que território ou povo, tanto faz, mas ele é que faz isso, ele que precisa pesar o que precisa e o que não precisa, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e até que ponto, porque senão aí vira, senão a gente cai no erro dos protestantes, né? De que cada um é uma igreja, cada um faz do jeito que quer, e na hora que eu não concordo com um, eu vou lá e abro outra igreja para mim, E né? Às vezes é complicado falar desse jeito, mas é isso que acontece, né? mas, poxa, só se o cara também for muito, não sei, displicente, porque se ele for pegar lá no direito canônico, assim, os princípios basilares estão ali, né? E aí é tentar adequar o máximo possível aquela dita inspiração que aquela pessoa possivelmente tenha tido, justamente para fundar a associação, né? E dar um fim, um segmento assim a ela, justamente bem alinhado aos princípios da igreja, né? Outra coisa que eu ia fazer uma pergunta para ter justamente nisso, é que poucas pessoas também têm sabem essa diferença, distinção entre uma associação católica de fato e uma fundação, uma comunidade, né? Que hoje a gente vê muito a esse respeito. Eu peguei aqui, eu lembrei aqui do Canonzinho, que fala, reiterando aquilo que tu disseste sobre o uso do nome católico, né? Lá, eu acho Colocando que 300, se não me engano. tem um aqui que é o Canon 299, eu acho que é inciso 3, não sei se inciso, tem um Szinho lá. Diz bem assim, toda associação Parágrafo. precisam do reconhecimento da igreja para que possam ser consideradas católicas. Então, não basta você só sair aí fundando uma associação, um conjunto de leigos, e aí falar, somos uma associação católica. Então, sejam bem-vindos, vamos todos aqui fazer o que nós bem entendemos, da maneira que queremos. Não é assim, né? Tem toda uma liturgia, vamos assim dizer, um procedimento a ser adotado, porque senão vira bagunça realmente, né? A coisa ia ficar sem ordem. Não, e vira bagunça e assim, deturpa a ideia que é a situação toda. Porque uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é essa coisa da associação, se você for pegar o motivo dela existir, porque ela é um direito natural e tudo mais, hoje está muito em voga essa coisa do individualismo, né, de pensar só em si mesmo e a partir de si pensar no todo, né? Tem passado isso muito na sociedade como um todo, mas a igreja não foi pensada assim, né? Antes mesmo da igreja, como que Deus pensou a salvação? Ele não pensou numa pessoa individualmente. Ele pensou num povo, ele escolheu um povo. Foi um povo, foi uma comunidade, foi uma associação de pessoas. Então ele escolheu um povo para que a partir daquele povo, o povo de Israel, fosse o povo eleito e a partir disso tudo se desenvolvesse. O que é a igreja? A igreja é a evolução disso, né? O povo de Israel era o povo escolhido. Quem é o povo de Deus agora? O povo escolhido são os batizados, né? A partir da nova aliança, a partir de Cristo, são os batizados. Então todos aqueles que resolverem se associar a Cristo, né? Todos aqueles que resolverem estar no corpo de Cristo, todos aqueles que resolvem se juntar ao corpo de Cristo, são um povo eleito. Então, isso não é uma associação? Isso é uma associação, né? Então, a igreja, ela é pensada nisso. E é por isso que o protestantismo acaba sendo um erro nessa parte de achar que, como eu falei agora há pouco, que não existe uma igreja, instituição, visível ou invisível, tanto faz, mas, aliás, eles acham que existe só uma instituição invisível, né? Que aqui a gente pode criar quantas for, não tem problema. E aí vem o erro, porque isso é antinatural. Se o direito é natural de associação e você acaba individualizando os fiéis dentro de uma
dentro da igreja, então isso é antinatural. Não é assim que funciona. A missa é um ato público. Você precisa se associar à missa para poder a missa acontecer. A missa é um ato público até quando o padre reza, celebra ela sozinho, lá no quarto dele. Porque ela serve para todo o povo. Né? Então é um Liturgia ato das público de horas, né? qualquer jeito. Liturgia das horas, quando você Não, reza não é só a liturgia das horas, sozinho, não. você está Mas a rezando missa mesmo. toda a igreja. Sim, mas a missa mesmo, a missa, se o padre celebra ela sozinho lá no quarto dele, lá com o breviário dele, é um ato público, porque serve para a igreja toda, serve para todo mundo, né? Então, de qualquer jeito, você está associado àquela realidade. Quando acontece uma excomunhão, o que está acontecendo? Você está saindo, você está sendo retirado, você está sendo retirado, não, você se retirou, né? Porque foi por um ato seu, você se retirou da comunhão, você se retirou daquela associação de fiéis que é a Igreja Católica, né? Colocar a Igreja Católica como se fosse só uma associação de fiéis fica ruim, mas eu estou falando de um sentido mais amplo, né? Não estou falando de uma associação em sentidos civis, só de estatuto, Sim, essas coisas não. Eu estou falando em sentido de associar-se, né? De juntar pessoas. Então, a igreja foi vista assim, foi pensada assim. Ela não foi pensada individualmente. A nossa salvação, o juízo particular vai ser individual. Mas lá no final, um juízo final vai ser coletivo, vai ser todo mundo junto. Né? Nós vamos ser julgados como sociedade. Como sociedade, o quê? É o que uma sociedade? Não é uma associação de pessoas que vivem no mesmo lugar, que buscam os mesmos parâmetros, que buscam o mesmo fim. Então, é importante que a gente tenha em mente isso para poder, esse pensamento macro, para depois levar para o pensamento micro, que é o nosso, que é a nossa vida aqui, nas nossas associações, na nossa vida, na nossa estada ali, seja só na comunidade, que seja paroquial, né? Existem associações também ligadas às paróquias, não tem problema, né? A gente está falando tanto de paróquia aqui, não tem problema, tem associações ligadas especificamente às paróquias, que seja, não tem dificuldade nenhuma com isso, mas é bom que se tenha essa visão de que a associação é algo um tanto mais independente que busca esse sentimento de pertença de quem é associado. Porque senão você vira mais um grupinho de paróquia, né? Mais um grupinho de gente que se reúne ali e quando cai na mesmice vai cada um para o seu canto. E não pode, né? Não dá para pensar sim, assim, não dá para ser assim. Né? Então, tem toda essa situação que a gente precisa levar em consideração na hora de estar à frente de uma associação, na hora de fundar uma associação, na hora de buscar participar de uma associação. Né? É diferente. sim, sim. Sobretudo no processo também para a fundação, né? Ao menos aqui a gente passou por um período de alguns anos antes de ter assim o aval do bispo para tipo assim reconhecer. Nós tivemos que passar por um tempo de experiência, ou seja, nós não conversamos assim, tivemos uma ideia num dia, criamos o estatuto no outro e chegamos lá e falamos, olha, queremos aí a Não gente foi teve que realizar automático, né? determinados trabalhos, automática, não. A gente teve que realizar determinadas ações, trabalhos, proximidades com párocos e por aí vai, atender determinadas realidades eclesiais em que muitos outros leigos ou em que muitas outras paróquias não dão assistência, assim, áreas distantes, por exemplo, determinadas áreas carentes. Então, muitas pessoas às vezes não vão para esses lugares, elas preferem ficar naquilo que de certa maneira é mais acessível e de certa maneira a associação muitas vezes se dispõe a esses tipos de serviços, né? E daí nós fomos ganhando certo reconhecimento e notoriedade para entender que amadurecemos o suficiente e a partir disso nós poderíamos andar em comunhão de fato com a igreja, se intitulando como uma associação católica e servindo também como católicos. Porque também não adianta você espalhar a associação para tudo quanto é lado e associações que não vão cumprir com o que precisa cumprir. Né? Aí é melhor não mexer com a Se associação mexer, também.
Tá? né? A associação ela precisa ter o fim certo e resolver o que precisa ser resolvido. Senão, não faz diferença ela existir, né? Hoje em dia eu espero muito, né, que se volte aí, que se resgate novamente esse espírito das associações. Primeiro que eu acho muito bonito, porque uma pessoa não carrega o peso sozinho, porque, como eu te falei, é fundar uma comunhão de vontades, então tem lá um conjunto de pessoas que juntos vão poder sempre estar fortalecendo um ao outro e estar dando as diretrizes necessárias para o bom caminhar das associações, né? Em Manaus eu não conheço muitas, a gente já foi atrás de algumas, mas muito precário mesmo. O trabalho de associação, de fato, aqui é só o instituto que eu conheça. E tanto é que o bispo pediu que nós participássemos das reuniões das pastorais, não, dos movimentos e serviços, chamam aqui, né, movimentos e serviços, e a gente participa, né, para estar em diálogo aí com essas outras pessoas, mas assim, de fato, algo voltado às associações não temos. Eu espero que futuramente isso daí É, comece. aqui eu tenho achado interessante que aqui tem surgido essa, essa, essas associações voltadas especificamente, associações de profissionais, né? Então, associação de juristas católicos. Aqui nós temos agora a Associação dos Médicos Católicos, que é importantíssimo que tenha. Importantíssimo. É essencial que tenha, mais do jeito que nós estamos aqui ultimamente, né? É essencial que tenha. Nós temos a associação, um instituto, que é uma associação também, né? Dos empresários católicos, né? Oh, legal. Então, essas três têm funcionado até razoavelmente bem. A dos médicos começou faz pouco tempo e está engatinhando e vai, mas eu espero que exploda aí, né? Funcione muito bem, porque precisa. Agora, uma que eu torço para que a coisa né, exista, e ela nem existe ainda aqui, é de educadores. Uma associação de educadores católicos é um negócio que faz falta, sabe? E muito. É, Sobretudo então, nos aqueles que tempos são da paz. professores, seja desde o ensino infantil até pós-graduação, né, universidade, pós-graduação, precisava ter uma Precário. associação assim, sabe? Precário. E E isso para todo lado, não era só aqui. infelizmente, até nas universidades e escolas ditas católicas, a coisa anda bem complicada. Professores que sequer aí não professam nem a fé e dão aulas, alguns são ateus. Né? Aqui mesmo tem uma condição de que o professor é protestante e dá aula aqui, numa Ah, não, isso instituição daí católica. tem para todo lado, tem muito. É, Não é só aí, não, e tem muito para todo lado. E não assim, a desqualificando, associação. não Pode desqualificando falar. a pessoa, porque pode ser um notório professor, é claro, no âmbito acadêmico. Todavia, num ponto basilar, ele não vai comungar conosco daqueles princípios da visão que todo católico tem com o teológico, né? Então, é um contrassenso isso daí. Não cabe, né? Não cabe, vai dar aula em outro lugar, né? Não tem problema, vai dar aula em outro lugar. Ninguém está questionando a capacidade didática da pessoa, mas assim, Pois é, os valores não encaixam. Os valores não encaixam. Mas assim, essas associações, principalmente de profissionais, é importante para a pessoa ganhar força. Individualmente, a gente não tem força para fazer as coisas. Agora, em associação, juntos, a gente consegue fazer. consegue sim. Essa questão que eu coloquei agora dos educadores, para o educador católico hoje estar dentro de qualquer colégio, até dentro dos católicos, até dentro das universidades católicas, das PUCs, é um massacre, sabe? Ele é massacrado lá dentro. Se ele for funcionário público, se ele for um professor, sabe, do estado, do município, ele é massacrado ali dentro. Nas escolas particulares também ele é massacrado ali dentro. De qualquer jeito ele é massacrado ali dentro. Se ele for católico mesmo, né? Se ele for só católico de falar que eu sou católico, né? Só de BGE. Agora ele é massacrado ali dentro. Agora, se existe uma associação
existe uma força maior. As pessoas, quando elas estão juntas, elas têm uma força maior. Além de tudo, ainda tem essa parte boa ainda, né? A gente precisa abrir os olhos para essas associações de profissionais, e não só, né? Claro, tem as associações caritativas, de formação, né? E tudo mais que precisam existir. Mas essas de profissionais eu vejo que hoje elas são essenciais de a gente começar a abrir o olho e incentivar ao máximo essas associações de funcionarem, sabe? De existirem. Uma coisa que eu acho bem interessante também, sempre me fazem essa pergunta, né? A primeira é, o que é uma associação? Como é que é? Vocês são católicos? É uma pastoral? Não, não é. É uma comunidade? É uma pastoral? Não, não é uma comunidade, é uma associação. Mas espera lá, então vocês têm um carisma fundador? Não, não temos um carisma fundador. Porque uma associação necessariamente não necessariamente necessita ter um carisma fundador, né? E isso daí é mais para o lado das comunidades, das comunidades de vida e aliança, né? Que tem aí a figura do carisma em si. Uma associação ela é norteada por outros princípios, né? E o basilar é a ação missionária de evangelização na igreja. A comunidade de vida e aliança, elas também são associações, né? Mas ela tem a pessoa do fundador, né? No momento da fundação, né? É uma coisa diferente. Hoje existe existe até uns estudos maiores com relação a isso, como eu estava falando no começo, né? É tudo muito novo com relação a essas comunidades de vida. Então elas são chamadas, quando a gente vai estudar, ler algum livro, alguma coisa, tá? Elas são chamadas de novas comunidades. Isso. Então elas são chamadas de novas comunidades justamente porque você não tem muito ainda o que... A igreja está tentando entender ainda o que é esse fenômeno aí. Né? João Paulo II gostava muito disso, né? Ele falava que é um dom maravilhoso do Espírito Santo depois do Concílio Vaticano II e principalmente no governo dele. Foi um dom maravilhoso o surgimento das comunidades de vida. Mas a igreja está aprendendo a lidar com elas, está aprendendo a saber o que elas são ainda. E assim, a gente conversou aqui e acabou que está acabando aqui nosso tempo. Vai cair daqui a pouco. Pois é. Mas merece até depois uma outra vez para a gente conversar só sobre comunidades de vida. Sim. Porque comunidade de vida é um negócio que chama a atenção de tanta gente, né? Tanta gente busca e quer saber sobre comunidade de vida e faz parte da comunidade de vida e não sabe o que é comunidade de vida e confunde tudo. E algumas pessoas têm alguns preconceitos com comunidade de vida, né? Sim, muitos. E aliança. Então a gente é uma coisa que a gente precisa também compreender melhor, saber o que é, né? Vale depois um dia a gente remarcar isso aqui para poder falar um dia só sobre comunidade de vida, porque tem muita coisa, tem coisa demais. Vamos, e a próxima vamos marcar lá pelo Paráclito, Zé Mano. Sobre algo ligado à comunicação. Vamos sim. Vamos sim. Tá certo? Então, beleza. Valeu. Obrigado aí pela oportunidade, pela conversa. Espero termos muitas outras, viu? Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Só marcar. Até mais. Tchau, tchau.